paz, você está prestes a assistir uma mensagem que vai impactar a tua vida. Então, se você puder se concentrar, tirar um tempo e buscar a presença de Deus, abrindo o teu coração, certamente essa semente vai crescer no teu coração e se multiplicar, porque quando a Bíblia fala de crescer ou a semente se multiplicar, ela não estava falando de dinheiro, ela estava falando de proliferação, de crescimento da palavra. E a Bíblia diz que quando ela encontra um coração fértil, ela se multiplica 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Que essa mensagem impacte a tua vida e 100 pessoas, no mínimo, possam viver aquilo que você também está vivendo junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com a nossa mensagem agora. Aproveitando que você está de pé, abre a tua Bíblia comigo aí, no livro de Mateus, no capítulo 16. Livro de Mateus, capítulo 16, eu quero ler com você alguns versículos a partir do verso 13. Mateus 16, 13. Sei que você nessa noite queria ouvir o pastor Vaniel, mas se você tiver assim com muita vontade de ouvir, você chega em casa, entra lá no YouTube, PNL RG, você seleciona uma das mensagens últimas que ele ministrou lá e você dá o play e você vai ouvir ele ainda hoje, olha que maravilha. Achou aí, amém? Mateus capítulo 16, verso 13, vai dizer o seguinte para nós: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Verso 15: e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Pai, permanecemos diante da Tua presença. Senhor, estamos agora diante da Tua palavra, Senhor, que nós cremos que ela é a verdade. Nós cremos que ela, Pai, tem a orientação, Senhor, para nos levar para o centro da Tua vontade. Senhor, te pedimos que mais uma vez nesse lugar, Pai, enquanto, Senhor, aqui em cima, Pai, eu estiver, Senhor, oferecendo aquilo que tenho, Pai, e aquilo que eu tenho, Senhor, não é aquilo que os teus filhos e filhas precisam. Pai amado, a água que eu tenho, Pai, não pode saciá-los, Pai, mas eu creio, Senhor, que teu Espírito Santo pode, Pai, no meio do caminho, transformar essa água em vinho, e, Pai amado, teus filhos e filhas, Pai, beberem exatamente daquilo que eles precisam e necessitam nesse lugar. Por isso eu te peço, Pai, mais uma vez, Pai, derrama da tua graça, derrama da tua misericórdia, mais uma vez, Pai, nos permita, Pai, por amor ao teu nome, ouvirmos a tua voz aqui nesse lugar, Senhor, porque aquilo que nós ouvirmos de ti é que é poderoso para transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e a nossa história. Te faz presente, Pai, nesse lugar, te faz presente em nosso meio, pois tu és, Pai, tudo que nós queremos e desejamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Senta um pouquinho aí onde você está. Você está bem? Amém? Pouca gente está bem. Você está bem? Amém? Amém? Tem mais gente bem agora, aumentou. Gente, acabamos de ler esse texto de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, em que relata para nós um diálogo de Jesus. Jesus, ele chega à região de Cesareia de Filipe e ele começa uma conversa com seus discípulos, uma das muitas, conversas que ele teve com seus discípulos, mas essa conversa ela é interessante, assim como todas as outras também. Ele olha para os seus discípulos e ele faz uma pergunta, ele diz assim: olha, o que o pessoal anda falando de mim? Traduzindo e trazendo um pouco mais para o nosso contexto, o que o pessoal anda falando a respeito de mim? Esse filho do homem a qual ele estava questionando aqui, ele estava se referindo a ele mesmo. Ele está dizendo: olha, o que os outros estão falando? O que os outros estão dizendo a respeito de mim? Era como se nos nossos dias ele estivesse dizendo assim: olha, o que o pessoal anda falando aí nos grupinhos de WhatsApp aí que vocês estão incluídos? O que o pessoal tem falado aí de mim? Quais são as notícias? Quais são
né? O que o pessoal tem falado, o que o pessoal tem dito? O que o pessoal tem falado de mim no Telegram? O que o pessoal tem falado de mim no Facebook, né? WhatsApp, todas as redes sociais. E os discípulos, eles começam a responder essa pergunta para Jesus. Eles começam a dizer, olha Jesus, eles estão falando algumas coisas aí. E algumas dessas coisas até nem fazem sentido algum, mas olha só, o pessoal está falando algumas coisas. Alguns estão dizendo que tu é João Batista. Alguns estão dizendo que tu é Elias. Outros estão dizendo que tu é Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus, ele aprofunda um pouco mais essa pergunta, ele aprofunda um pouco mais esse diálogo, e ele diz, olha, beleza, eles estão falando isso, mas e vocês? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Que revelação vocês têm tido da minha pessoa? Quem eu tenho sido para vocês? E é interessante que a resposta dos outros, a resposta que os discípulos falam dos outros, são algumas respostas que eu e você, olhando para elas, a gente pensa assim, cara, não fazia sentido nenhum o que esses camaradas estão dizendo. Como assim João Batista? Não, João Batista tinha acabado de estar com eles, tem nada a ver. Inclusive alguns deles, quem sabe, tinham visto os dois juntos, João Batista e Jesus. Assim, cara, o que esses caras tinham na cabeça de pensar que Jesus era João Batista? E aí eles seguem dizendo algumas coisas que quem sabe parece estranho para nós. Olha, uns estão dizendo que é da Elias. Assim, não, o tempo de Elias já foi. Alguns estão dizendo que é Jeremias. Não, já foi, já também. Não tem nada a ver com isso. São respostas que quem sabe eu e você olhamos e pensamos assim, cara, não fazia sentido nenhum. E sabe por que eu acredito que não fazia sentido nenhum? Porque esses outros que estavam respondendo algo a respeito de Jesus, eles não estavam se relacionando o suficiente com Cristo para entender e perceber e ter a exata revelação de quem Cristo era. Esses outros eram aqueles que quem sabe acompanhavam de longe, acompanhavam distante, ouviam falar algumas coisas a respeito de Jesus, mas eles não estavam perto o suficiente. E se tem algo que faz eu e você conhecermos alguém, é o nosso relacionamento com essa pessoa, amém? Quem sabe você está aqui hoje e você não me conhece. Quem sabe alguns estão aqui hoje e acham que me conhecem. Mas talvez a pessoa que mais me conhece aqui foi embora, esteve só no culto às 17, que era minha esposa, agora, né? Às 19h30 ela precisou sair com as meninas, mas talvez, se você sentar e conversar com a Paty, e a Paty comece a falar algumas coisas a respeito de mim, você pense assim, parece que eu não conheço o pastor Raí como eu pensei que conhecia. Talvez se eu e você andarmos juntos uma manhã, uma tarde, um dia, 2 dias, 3 dias, talvez você vai chegar à conclusão, vai dizer, eu pensei que eu conhecia o Raí, mas eu não conheço. Porque a convivência e o relacionamento vai revelando quem nós somos, vai revelando quem o outro é. Então Jesus estava perguntando, olha, o que os outros estão falando? E esses outros não estavam tão próximos de Jesus quanto seus discípulos. E aí eu começo aqui a entender esse texto e entender que quanto mais distantes de Cristo eu e você estivermos, mais a nossa ideia de quem Ele é vai ser distorcida. Quanto mais distantes dele eu e você estivermos, mais a gente vai começar a criar algumas ideias mirabolantes na minha cabeça e na tua cabeça. E a gente vai começar a viajar, pensando que ele é muitas coisas, pensando que ele é algo que na verdade ele não é. Mas Jesus, ele aprofunda e agora ele olha para aqueles que estão caminhando com ele. Ele olha para aqueles que estão próximos dele, que estão dia após dia com ele, estão sentando à mesa com ele, estão dormindo com ele, estão passando, relacionando, estão passando tempo junto. E aí ele olha para esses discípulos e ele pergunta, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, ele vem com uma revelação, Pedro, ele vem com uma afirmação, que só quem estava muito perto de Jesus poderia ter essa revelação. Ele diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não é Elias, tu não é Jeremias, tu não é João Batista, não, tu és o único, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, uma das formas de eu e você conhecermos alguém é através desse relacionamento. É através de eu e você vivermos e convivermos com essa pessoa a ponto da gente conhecer ela. E eu creio que esse é o querer de Jesus para a minha vida e para a tua vida. Eu creio que essa pergunta não foi feita apenas para os discípulos, não foi feita apenas para Pedro, mas eu acredito que essa pergunta é uma pergunta necessária, é uma pergunta atual para mim e para você. Diante de uma pergunta como essa,
Diante de uma reflexão como essa, se Jesus ele questionar eu e você a respeito disso nessa noite, e eu e você tivermos alguma dificuldade em responder, talvez é um sinal de que algo precisa mudar na minha vida e na tua vida. E aí nesses momentos, quem sabe a gente parte para algo mais genérico, né? A gente diz, não, Jesus ele é o Filho de Deus. Não, Jesus ele é tudo. Tá, mas tudo o quê? Não, ele é tudo. A gente tem tanta dificuldade às vezes de descrever quem é Jesus para nós que a gente prefere algo, né, espiritual, algo religioso. Diz, não, Jesus é tudo para mim. Tá, mas tudo o quê? Não, ele é tudo, tudo. É mais fácil, né, a gente dizer que ele é tudo. E ele realmente, de fato, precisa ser tudo. Mas a questão é o quanto eu e você estamos tendo um relacionamento real, genuíno e verdadeiro com ele. A ponto da gente conseguir responder essa pergunta. Eu e você somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. E a gente só pode ser testemunha de alguém que a gente conhece. A gente só pode ser testemunha, o nosso testemunho só vai ser verídico se a gente tiver propriedade naquilo que a gente está falando. E esses são dias que o Senhor tem convidado você para a gente saber responder exatamente essa pergunta: quem Ele é? Quem Ele tem sido? E se eu e você não formos andar com alguém, se eu e você não formos nos relacionar com alguém para conhecer uma outra forma que a gente teria de descobrir algumas coisas a respeito de alguém, é a gente conversando com alguém que conhece bem essa pessoa. Como eu dizia, se você conversasse com a minha esposa, ela, quem sabe, vai passar alguns detalhes para você, embora, né, ela estava me dizendo ali que, né, ela não costuma falar mal de mim, é uma mulher muito sábia, né? É muito sábia, ela não fala mal. Pode sentar do lado dela e tentar tirar alguma coisa ruim. Ela é muito sábia, irmão. Ela edifica a sua casa. De vez em quando ela brinca comigo, ela diz assim, um dos arrependimentos que eu tenho é de não ter falado mal de tipo meu pai. Tá na live agora, ela vai ver. Assim, era para ter falado mal de tipo meu pai, disse ela. Mas ela, quem sabe, vai ter algumas coisas, ela vai saber falar algumas coisas a respeito de mim que você não sabe. Porque ela convive comigo, ela se relaciona comigo. E aí, diante desse contexto e diante disso que a gente leu, diante dessa pergunta de Jesus e essa resposta de Pedro, Pedro já começa falando algo para mim e para você, dizendo, olha, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta com você e convidar você para a gente viajar um pouco em algumas histórias. Como se a gente encontrasse com algumas pessoas, alguns relatos bíblicos, e a gente se deparasse com essas pessoas e perguntasse, olha, quem foi Jesus para você? Para a gente pensar junto, quem sabe o que essas pessoas responderiam. E sabe qual é o mais maravilhoso? É que a gente não vai fazer isso apenas para descobrir quem Jesus foi. A gente vai fazer isso para entender quem Ele é. Porque na verdade, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e Ele será para sempre, eternamente. Então olha que coisa maravilhosa. Aquilo que a gente descobrir que Ele foi no passado, provavelmente é aquilo que Ele deseja ser na minha vida e na tua vida hoje em dia também. Aquilo que nós lermos aqui e encontrarmos Jesus fazendo, se Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente, provavelmente tudo aquilo que Ele fez, Ele continua querendo fazer na minha vida e na tua vida. E talvez você se identifique com alguma história aqui. Talvez você se identifique com algum cenário aqui. E eu quero dizer para você que isso não é apenas um registro, não é apenas uma historinha, não é apenas algo que ficou no passado, não. Ele é o mesmo, Ele está aqui nesse lugar e Ele deseja realizar na minha vida e na tua vida. Ele deseja realizar em mim e em você. Amém? E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 8. E aqui está o primeiro relato que eu gostaria de ler com você nessa noite. João, capítulo 8. Vai dizer o seguinte para nós, achou aí? A gente vai andar um pouquinho pela Bíblia, mas é tudo pertinho, fica tranquilo. Só nos evangelhos, vai ser barbada para você hoje. João capítulo 8, vai dizer o seguinte para nós, Jesus porém foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre,
esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Pode dar um glória a Deus por essa palavra? Agora pensa comigo, imagina comigo que de repente a gente cruzou o caminho com essa mulher. Viaja um pouco comigo agora e pensa que quem sabe nós nos encontramos com ela e a gente está com esse interesse. A gente quer saber quem é Jesus, a gente quer saber mais informações a respeito dele. A gente quer saber um pouco mais de como ele agiu, o que ele fez e quem ele era. Então nós nos encontramos com essa mulher e perguntamos: ô mulher, diz aí para mim, quem foi Jesus para você? Eu ouvi falar que você teve um encontro com ele, eu ouvi falar que você se encontrou com ele em algum momento. Me conta aí, quem foi Jesus para ti? E muito provavelmente, a resposta que eu e você ouviríamos dessa mulher era que ele foi aquele que me perdoou quando todos ao meu redor queriam me apedrejar. Glória a Deus por isso. Talvez se eu e você encontrássemos com essa mulher, a resposta dela seria: olha, ele foi aquele que enquanto todos estavam apontando o dedo para mim, enquanto todos estavam me acusando, enquanto todos estavam me julgando, ele foi aquele que decidiu me perdoar. Ele foi aquele que disse: olha, eu não te condeno, eu não condeno você. E sabe qual é a boa notícia para mim e para você? É que se ele fez isso com essa mulher, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E ele deseja fazer isso comigo e contigo hoje também. Quem sabe você chegou aqui nesse lugar e você chegou carregando culpa. Você chegou aqui nesse lugar carregando condenação. Quem sabe você chegou aqui nesse lugar e você tem vivido dias de julgamento. Quem sabe das pessoas ao teu redor, mas até mesmo de você. Quem sabe você se olha no espelho e a imagem que vem na tua mente é dos erros, é dos fracassos, é das falhas que você teve recentemente ou há muito tempo atrás. Quem sabe você tem caminhado e você, por onde anda, você tem vivido uma vida de condenação, uma vida de julgamento. Mas esse Jesus que agiu dessa forma com essa mulher, ele está aqui nesse lugar, ele quer agir da mesma forma com você. Ele quer que você saia desse lugar diferente. Ele quer que você saia desse lugar leve. Ele quer que você saia desse lugar. Ele é aquele que é perfeito. Ele é aquele que é justo. Ele é aquele que nesse cenário dessa mulher era o único que poderia pegar uma daquelas pedras e apedrejar aquela mulher. Mas ele fez a pergunta: olha, ninguém te condenou, então nem eu te condeno. Vai e abandona a tua vida de pecado. Mulher, quem foi Jesus para ti? Olha, ele foi aquele que me deu uma segunda chance quando tudo parecia estar perdido. Ele foi aquele que quando todo mundo queria acabar com a minha vida, ele decidiu continuar acreditando em mim. Não sei se essa é a tua situação nesses dias. Não sei se esse é o cenário da tua vida. Mas saiba que você pode sair daqui desse lugar com esse testemunho dizendo: olha, Jesus foi aquele que me perdoou. Jesus foi aquele que me livrou do peso do pecado. Jesus foi aquele que me livrou de todos os julgamentos. Jesus foi aquele que tirou uma tonelada das minhas costas. Jesus foi aquele que me chamou para a liberdade e eu disse sim. Que ele continua sendo o mesmo. O mesmo Jesus que libera perdão para essa mulher, o mesmo Jesus que não condena, o mesmo Jesus que disse: olha, agora vai e abandone a sua vida de pecado, é o mesmo Jesus que continua disposto, enquanto eu e você estivermos dispostos a abandonar a vida de pecado, ele continua dizendo para mim e para você: filho, filha, eu não te condeno. Agora essa mulher, ela tinha duas opções: ou ela confiava naquilo que Jesus estava falando sobre ela, ou ela continuava presa ao seu pecado, ao seu erro, à sua culpa. Mas Jesus foi aquele que deu uma nova chance para ela, quando todos ao redor queriam apedrejá-la.
essa é uma primeira personagem que poderia nos contar e nos dizer a respeito de quem foi Jesus. E eu gostaria de ir com você um pouquinho antes. Vamos lá para João, no capítulo 2. Texto muito conhecido, irmão. Talvez hoje eu não fale absolutamente nada novo para você. Talvez tudo que eu falar você conheça, mas são coisas que eu e você precisamos trazer à nossa memória, porque Ele continua sendo o mesmo, e às vezes a gente está agindo de uma forma que parece que aquilo que Ele fez lá atrás Ele não faz mais hoje. Às vezes a gente na teoria está dizendo que Ele é o mesmo, mas as minhas atitudes e as tuas atitudes na prática, elas não são coerentes com isso. Parece que o perdão pode alcançar aquela mulher adúltera, mas parece que eu e você nunca alcançaremos um perdão pleno dele. Parece que eu e você sempre carregamos a nossa culpa, sempre carregamos o peso do nosso pecado. Meu querido, deixa eu lembrar você, há 2000 anos atrás, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Há 2000 anos atrás, alguém olhou para ele e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai continuar carregando esse peso do pecado por quê? A única maneira de eu e você continuarmos carregando o peso do pecado é nós não reconhecermos quem Ele é. Ele é aquele que nos perdoa, Ele é aquele que nos liberta, Ele é aquele que nos dá novas chances, Ele é aquele que tem recomeço para a minha vida e para a tua vida. Aquilo que parece ser o fim, às vezes é só o começo daquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. João, no capítulo 2, vai falar para mim e para você um texto muito conhecido, que você já leu, você já ouviu, você já pregou, você já ouviu alguém pregando. Vai falar para nós a respeito de Jesus transformando água em vinho, e vai dizer o seguinte para nós: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? O último versículo que nós lemos fala, olha, revelou assim a sua glória. Eu sei que você já sabe disso, mas para contextualizar, talvez alguém não conheça, o casamento naquele tempo era diferente do que a gente está acostumado agora. Nós estamos acostumados, quem sabe, a ser convidados para uma festa de casamento, onde nós vamos, ficamos ali algumas horas, 2, 3, 4 horas, né? Se não queremos ajudar depois a desmontar as coisas e a carregar, a gente fica um pouquinho menos. A gente olha e diz assim: opa, né? Não posso ser o último a sair, senão vou ter que ajudar a carregar, mais ou menos assim, né? Mas lá era diferente, lá eram vários dias, a festa durava vários dias. E durante esta festa, algo que era extremamente envergonhoso, algo que era extremamente trágico estava prestes a acontecer. O vinho estava acabando. Se isso fosse nos nossos dias, essa notícia, ela também iria percorrer todas as redes sociais. No meio do casamento, ia notificar a mensagem lá no grupo do Telegram, ia notificar lá no grupo do WhatsApp, dizendo: rapaz, a gente está no casamento da fulano e do fulano, e vocês não sabem, está acabando o vinho está acabando, que vergonha, que tragédia, viu só? E aí você pensa, irmão, no meio de um casamento, o vinho acabando, a mulher já ia olhar para o marido e dizer assim: cara, viu, eu te falei que tinha que ter comprado mais vinho. O marido ia olhar para a mulher e dizer: não, mas também, viu, a tua família aí só quer beber, beber. Já ia começar a primeira DR daquele casamento, ia começar ali. Não era só a festa que ia acabar, já o casamento já ia começar a ficar meio conturbado ali. Mas havia alguém naquele lugar, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
quando tudo parecia estar se encaminhando para uma tragédia, quando tudo parecia estar se encaminhando para um cenário de vergonha, quando tudo parecia estar se encaminhando para algo que ia marcar por completo aquele casamento, ia fazer uma marca ruim naquele casamento para o resto das suas vidas. Naquele momento estava se criando um cenário perfeito para Jesus revelar a sua glória naquele lugar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes está acontecendo algumas coisas na minha vida, na tua vida. Às vezes alguns cenários estão sendo montados na minha vida, na tua vida. E nós olhamos e pensamos, que tragédia. Nós olhamos e pensamos, nossa, que vergonha. Nós olhamos e pensamos assim, cara, que tristeza. Mas quando na verdade, se eu e você olharmos com os olhos da fé, na verdade isso é um sinal de que está se criando um ambiente propício para Jesus revelar a glória dele na minha vida e na tua vida. Ele é especialista nisso. Ele é especialista. Estava se encaminhando para a maior vergonha daquele casamento. Mas agora, 2000 anos depois, agora esse tempo todo depois, eu e você olhamos para esse cenário que estava se desenhando como tragédia. E nós olhamos para o primeiro milagre de Jesus sendo realizado lá. Nós olhamos para o primeiro momento em que Jesus estava revelando a sua glória. Nós olhamos agora e vemos os seus discípulos crendo em Jesus. Porque um cenário que aos olhos humanos não parecia ser tão bom assim, estava sendo desenhado naquele lugar. Sabe qual é a boa notícia? É que ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Quem sabe você não precisa de um milagre na sua festa de casamento, porque você já casou, já foi, já passou. Quem sabe você já viveu, assim como o Bernardo e a Clara, né? Viveram alguns milagres, né, referentes à sua festa de casamento. Quem sabe na festa de casamento já passou, mas quem sabe o teu relacionamento, quem sabe o teu casamento hoje está se desenhando, parece que está se encaminhando para uma tragédia. Parece que está se encaminhando e se desenhando para algo vergonhoso. Quem sabe parece que está se encaminhando para o fim da linha. Mas eu quero dizer para você que se você entender nessa noite quem é Jesus, você vai entender que esse é um cenário propício para Ele revelar o poder dEle dentro da tua casa, no teu casamento, na tua família, no meio dos teus filhos, por onde quer que você andar e passar. Não sei se esse é o cenário que você chegou aqui. Mas eu sei que se você entender quem Ele é, eu sei que se você convidar Ele para fazer parte disso, se você disser para Ele nessa noite, olha Jesus, eu gostaria de te conhecer como esse casal te conheceu. Ele é poderoso para se revelar a mim e a você dessa mesma forma, porque Ele não muda, Ele é o mesmo. Se eu e você encontrássemos com esse casal, se eu e você encontrássemos com eles, provavelmente eles olhariam um para o outro, eles dariam um sorriso. Eles iriam suspirar fundo e dizer, olha, a gente estava caminhando para uma vergonha, para a maior vergonha das nossas vidas, mas Ele transformou a maior vergonha na maior glória que a gente poderia viver. Eles não teriam dúvidas em falar isso para nós. Por quê? Porque eles viveram isso. Eles conheceram esse Jesus. Eles nos falariam a respeito disso. Se eu e você avançarmos um pouco e irmos ali para o livro de João, ainda no livro de João, no capítulo 5, nós vamos ver um texto também muito conhecido. Eu falei que você não ia ver nada novo hoje. Vai falar para nós a respeito de um tanque de Betesda, vai falar para nós a respeito de um paralítico. Vamos ler junto ali, João 5. Vai dizer para nós o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Glória a Deus por isso, amém?
Agora, imagina que eu e você nos encontramos com esse homem. Imagina que eu e você nos encontramos com esse camarada e a gente diz para ele, a gente está fazendo uma pesquisa. Assim, a gente está querendo conhecer um pouco mais, a gente está querendo saber um pouco mais sobre Jesus, quem ele foi, o que ele fez. A gente soube que tu teve um encontro com ele. Diz aí para mim, quem foi Jesus para você? Talvez a resposta desse homem para mim e para você seria mais ou menos assim: olha, eu estava há 38 anos vivendo uma situação nada fácil. Eu olhava para os lados e eu não encontrava ninguém disposto a me estender a mão. Eu não encontrava ninguém disposto a me ajudar. E eu não sei se você já passou por alguma situação como essa. Eu não sei se, quem sabe, você está vivendo isso, ou se em algum momento da sua vida você passou por um momento que parece que você está tão perto. Parece que você está tão próximo das coisas acontecerem. Parece que você está a um passo. Parece que agora vai. E não vai. E aí você, quem sabe, olha para um lado, olha para o outro e diz assim: cara, cadê o pastor Raí? Cadê o pastor Vaniel? Cadê o pastor fulano? Cadê o pastor ciclano? Cadê o irmão tal? Cadê o irmão... Cadê? Ninguém me ajuda. Ninguém me estende a mão. Parece que está todo mundo preocupado com outras coisas. Parece que está todo mundo envolvido. Quem sabe esse homem, ele diria isso para nós: olha, no momento em que todo mundo estava preocupado com os seus afazeres, no momento em que todo mundo estava preocupado com os seus próprios problemas, ele olhou para mim e ele teve compaixão do meu estado. Talvez esse homem, ao responder para mim e para você quem era Jesus, ele diria: olha, eu estava há 38 anos paralítico, eu estava há 38 anos muito próximo, mas eu fiquei tanto tempo ali que eu já havia desistido. Ele foi aquele homem que me curou quando eu já tinha perdido a esperança de ser curado. Porque quando Jesus pergunta para ele: olha, você quer ser curado? A resposta dele é: olha, Jesus, eu não tenho ninguém. É uma resposta de quem diz: olha, há tempo atrás eu até queria, mas eu percebi que eu não tenho ninguém. Quem sabe o sentimento que você chegou aqui nesse lugar é um sentimento de que você não tem ninguém. Quem sabe o sentimento que tem acompanhado você durante esses dias é um sentimento de que você está sozinho, de que ninguém está percebendo, de que ninguém está notando pelo que você está passando. Mas assim como esse texto fala para nós, no verso 6, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, o Senhor está aqui nesse lugar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está aqui e Ele está olhando, Ele está reparando no teu estado. Ele não age indiferente com a tua vida. Ele não age indiferente com a situação que você está vivendo. Ele não age indiferente com o teu problema. Não. Ele olha para você com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. E Ele é poderoso para fazer você sair daqui desse lugar diferente, assim como esse paralítico saiu diferente da beira desse tanque. Ele estava esperando ser curado de uma forma, mas ao conhecer Jesus, algo diferente aconteceu. Jesus olhou para ele e disse: olha, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. No verso 10 vai dizer para nós: e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Verso 11, mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. O homem que me curou. Sabe, se Ele é o mesmo ontem, e hoje e eternamente, eu acredito que Ele quer que eu e você venhamos sair desse lugar dizendo: olha, o homem que me curou, Ele está mandando eu fazer algumas coisas. Quem sabe lá fora algumas pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer assim: tá, mas por que você não desiste? Por que você continua? Por que você persiste? Por que... O homem que me curou disse para mim que eu devo continuar. O homem que me curou disse para mim que eu devo permanecer. O homem que me curou disse para mim que eu devo perseverar. Mas por que você não desiste da tua família? Por que você não desiste do teu casamento? O homem que me curou. O homem que me curou. Nós podemos sair desse lugar hoje em nome de Jesus pela fé. A gente pode sair daqui declarando: olha, o Jesus que me curou, o Jesus que me libertou, o Jesus que me sarou, o Jesus que arrancou o peso do pecado.
Ele é o mesmo, amém? Não, por favor, dá um amém de quem acredita. Agora dá para começar a acreditar que você acredita. Lembra que eu falei que às vezes as nossas atitudes não mostram, parece que que não é coerente com aquilo que a gente diz? Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Amém. Não, gente. Essa notícia é boa demais. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Amém. Opa! Tá ficando bom o troço. Esse homem, ele diria para mim e para você isso: olha, eu já tinha perdido a esperança. Ele foi aquele que me curou quando eu não tinha ninguém que me ajudasse. Se você está vivendo uma vida solitária, saiba que na verdade você não está só. Você só conseguiu chegar até aqui porque Jesus continuou cuidando de você. Ele continua se importando com você. Ele continua se importando com o teu estado. E mais do que isso, Ele quer que você saia desse lugar completamente transformado e mudado por Ele. Amém? Eu quero ir com você agora para o livro de Marcos. E a gente já está chegando perto do fim. Mas o nosso censo aqui continua, nossa pesquisa popular continua. E a gente vai perguntar para mais alguém: quem foi Jesus para essa pessoa? E ela está lá no livro de Marcos, no capítulo 1, no verso 40. Marcos 1, 40. Achou aí, amém? Vai dizer o seguinte para nós: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Amém? Eu amo esse texto. Eu amo o contexto, eu amo essa história. E para a gente entender e ter a profundidade do que está acontecendo aqui, a gente precisa entender de que a lepra naquele momento era uma doença terrível. Quando a pessoa ela tinha suspeita da lepra, ela precisava se apresentar ao sacerdote. Quando ela chegava até o sacerdote confirmava se aquela pessoa era leprosa ou não. Se fosse de fato confirmado que aquela pessoa ela tinha lepra, ela tinha que imediatamente se isolar completamente da sociedade. Havia um local específico, havia um ambiente específico, havia uma cidade específica em que ele precisava ir para lá, onde lá estariam demais leprosos, porque eles não podiam ter contato, era altamente contagioso. Eles não podiam ter relacionamento com a sua família, eles precisavam abrir mão da sua família, dos seus amigos, da sua rotina normal, porque eles estavam sendo considerados como impuros, imundos. E é esse homem nessa condição que se aproxima de Jesus. É esse homem que se aproxima dele e é para ele que eu e você queremos perguntar nessa noite e dizer assim: olha, quem foi Jesus para você? E aí talvez a resposta dele para a minha vida e para a tua vida fosse algo parecido com isso. Talvez ele dissesse para nós: olha, ele foi aquele que me tocou quando ninguém queria me tocar. Olha, ele foi aquele que se aproximou de mim quando todo mundo queria me ver longe. Ele foi aquele que se aproximou de mim quando todo mundo queria que eu estivesse isolado. Olha, eu cheguei diante dele. E é interessante que esse texto ele vai dizer para mim e para você, e é isso que eu amo nesse texto. O texto vai dizer para mim e para você que Jesus ele não cura aquele homem e depois toca nele. Eu amo esse texto. Porque Jesus primeiro toca nesse homem e depois ele cura. Talvez se fosse ao contrário, se Jesus primeiro tivesse curado aquele homem, talvez eu e você pensássemos assim: talvez a lepra então seja algo que possa impedir que Jesus toque em alguém. Mas Jesus, para mostrar que a lepra não era capaz de impedir que ele tocasse, ele primeiro toca naquele homem, então ele diz: olha, eu quero que seja purificado. O toque vem antes da cura. E sabe o que isso me lembra? Apenas abrindo um parênteses, isso aqui me lembra muitas vezes eu e você, quando eu e você estamos olhando para as nossas vidas e a gente está olhando um monte de coisa, pensando que essas coisas nos separam de Deus, pensando que essas coisas nos fazem indignos de receber o toque dele.
Quando eu e você olhamos para a nossa vida e pensamos assim, não, olha, depois que eu me livrar disso, depois que eu mudar isso, depois que eu transformar aquilo outro, depois que eu deixar de fazer isso, depois que eu... Aí então eu vou me aproximar a Ele, porque a gente, no nosso pensamento humano, a gente diz assim, não, eu preciso melhorar antes de me chegar. Mas esse texto está me ensinando diferente. Esse texto está me ensinando que a minha impureza não é capaz de tornar ele impuro. Sabe, qualquer pessoa que tocasse em um leproso passava a ser considerado imundo também. Mas Jesus vai lá e toca, e a imundície daquele homem não contamina Jesus, mas a santidade de Jesus é que faz a transformação na vida daquele homem. A impureza daquele homem não interfere em Jesus, mas ao Jesus tocar nele, aquele homem é que é purificado, é que é transformado por Cristo. E ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que você tem carregado com você, que você diz assim, não, eu não sou merecedor do toque dele? O que tem impedido você de se aproximar um pouco mais? O que tem feito você fugir? O que tem feito você se distanciar? O que tem feito você se isolar? Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus quer estar tão pertinho, a ponto dele, como fez com esse leproso, ele esticar o braço, ele conseguir tocar em você. Tão perto que um simples esticar de braço é suficiente para tocar na minha vida e tocar na tua vida. Ah, mas eu estou sujo. Ah, mas eu estou isso. E aí quando eu falo em sujo, não adianta, eu me lembro do filho pródigo vindo correndo, com a roupa toda suja, toda cheia de lama, estava cuidando de porcos. Volta assim, não, eu vou voltar como um empregado, mas quando ele chega lá, ele encontra um pai amoroso, de braços abertos, abraçando ele, dizendo, filho, a tua sujeira não importa. O lugar onde tu esteves não importa. O que importa é que tu estava morto e agora tu vive. O que importa é que tu estava perdido e agora tu foi achado. A minha impureza e a tua impureza não é capaz de interferir nesse nosso relacionamento com Ele. Ele quer purificar eu e você. Não precisamos nos purificar antes de chegar a Ele. Não, a gente se achega a Ele, então a gente é purificado. Foi isso que ele fez. Se nós perguntássemos para esse homem, cara, quem foi Jesus para ti? Ele ia dizer, olha, ele me tocou quando ninguém mais queria saber de mim. Ele me tocou quando ninguém mais acreditava. Ele me tocou quando todo mundo me queria longe. Quem sabe algumas pessoas estão querendo você bem longe. Mas Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua querendo você bem pertinho. Não importa onde você esteve, não importa o que você fez, não importa. E gente, eu poderia continuar aqui falando de inúmeros relatos. Você conhece a Bíblia, quem sabe enquanto eu estou falando aqui, você está pensando em alguns outros personagens da Bíblia aí. Quem sabe você está pensando na mulher do fluxo de sangue, onde aquela mulher, quem sabe no meio daquela multidão, ela rasteja até Jesus e ela toca nas vestes de Jesus. E quem sabe se eu e você perguntássemos para ela, mulher, quem foi Jesus para ti? Talvez a resposta dela fosse, olha, ele foi aquele que me notou no meio de uma multidão. Todo mundo estava apertando ele, todo mundo estava tocando nele, mas ele diferenciou o meu toque nele, ele olhou para mim e ele me percebeu no meio daquela multidão. Talvez ela dissesse para nós, olha, ele foi aquele que me curou, depois de eu gastar tudo que eu tinha. Ele foi aquele que me curou depois de eu ir em inúmeros médicos. O texto diz para nós que ela padecera nas mãos dos médicos. Ela gastou tudo que tinha e ela não melhorava, ela apenas piorava. Mas quando ela se encontrou com Jesus e tocou nas vestes dele, nesse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, na hora ela foi curada. Posso contar uma verdade para você? Jesus pode curar você hoje. Amém? Um amém de quem acredita, amém? Ele pode, pois Ele é o mesmo, Ele não mudou. E se Ele é o mesmo, e se Ele não mudou, e se a gente olha para esses relatos todos, e se a gente olha para todas essas histórias, e se Ele é o mesmo, eu fico me questionando, eu fico me perguntando se Ele é o mesmo, Ele continua querendo fazer as mesmas coisas. Ele continua querendo liberar perdão, assim como Ele liberou para aquela mulher adúltera. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, aquela mulher adúltera já morreu.
Para quem que ele pode liberar perdão agora? Para mim e para você. Amém? Só amém de quem precisa ser perdoado, amém? Sabe, se ele é o mesmo ontem e hoje, se ele olhou para aquela situação, se ele olhou para a situação daquele homem na beira do tanque, ele se comoveu com aquela situação e ele curou aquele homem, se ele é o mesmo, eu acredito que ele continua querendo fazer isso comigo e contigo. Mas aquele paralítico já morreu. Esse paralítico, na verdade, né? Quem será que ele pode curar agora? Eu, você. Mas se ele continua sendo o mesmo, se ele continua poderoso, se ele continua sendo o mesmo que ele foi lá atrás, então ele continua querendo fazer as mesmas coisas. Se ele ressuscitou o filho daquela viúva de Naim, gente, pensa comigo, se eu e você encontrássemos com aquela viúva e perguntássemos para ela: ô viúva, essa não era ex-viúva, ela permaneceu, né? Ô viúva mesmo, não é isso? Ô viúva, quem foi Jesus para você? Talvez ela nos responderia: olha, eu estava viúva, já havia perdido meu marido, eu estava indo sepultar o meu único filho. Eu não teria motivos para me acordar no dia seguinte, eu não teria motivo, não teria motivação de vida. Eu havia perdido a minha motivação de vida, mas Ele foi aquele que me devolveu a motivação de viver. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ele é o mesmo ontem e hoje, será eternamente. Ele está aqui para devolver a motivação da vida para mim e para você. Quem sabe nada mais está fazendo sentido para você. Quem sabe você está vivendo um momento da tua vida que você olha para um lado, olha para o outro. Quem sabe você, para sair da cama, tem sido, quem sabe, uma dificuldade. Quem sabe tem sido um esforço que você precisa fazer, porque você não tem encontrado motivação, você não tem encontrado no que se agarrar. Eu quero dizer para você que Ele está hoje aqui nesse lugar e Ele quer devolver a motivação de vida para você, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Eu quero convidar você a se colocar de pé comigo nessa noite. Eu poderia continuar falando, eu poderia falar de Marta e Maria, quem sabe falando para mim e para você, olha, dizendo, olha, Ele foi aquele em que parecia que estava tudo acabado, já faziam 4 dias que Lázaro havia morrido. Ele chegou e disse para tirar a pedra, e eu falei para ele: não, nem tira a pedra, Senhor, porque já está cheirando mal. Mas Ele foi aquele que, quando parecia que tudo estava cheirando mal, Ele exalou o bom perfume da vida naquele lugar. Quando tudo parecia estar perdido, Ele chamou a existência de novo. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele pode trazer à existência aquilo que você acha que perdeu. Ele pode fazer isso, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode libertar eu e você. E sabe, o mais maravilhoso é que Ele não só pode como Ele quer. Ao ler cada uma dessas histórias, a minha fé e a tua fé é acrescentada, amém? Quando eu e você nos deparamos e quando eu e você meditamos, quando eu e você olhamos para essas histórias dessas pessoas, o nosso coração ele arde, o nosso coração ele queima. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, existe um monte de gente lá fora que está esperando ouvir o meu testemunho e o teu testemunho para que o coração deles queime também. Essa galera toda que eu falei aqui teve as experiências deles e foi maravilhoso, mas o Senhor está chamando você para responder com convicção: quem vocês dizem que eu sou? Com a mesma convicção que essas pessoas poderiam nos responder, Ele espera que eu e você venhamos ter um relacionamento tão profundo com Ele, que a gente possa dizer: olha, deixa eu te falar um pouquinho mais sobre o homem que me curou. Deixa eu te falar um pouco mais sobre o homem que me perdoou. Deixa eu te falar um pouco mais sobre o homem que me devolveu a motivação da vida. Deixa eu te falar um pouco mais sobre o homem que me abraçou quando todo mundo estava me rejeitando.
Deixa eu te falar um pouco mais sobre o homem que restaurou meu casamento, restaurou a minha casa, restaurou a minha família. Deixa eu te falar um pouco mais sobre o homem que resgatou os meus filhos das drogas. Deixa eu te falar um pouco mais do homem que transformou a minha vida. Deixa eu te falar um pouco mais. As pessoas lá fora, elas vão também, através do meu testemunho, do teu testemunho, elas vão também ter o seu coração cheio e impactado dessa fé. Mas para isso a gente precisa de relacionar com Ele. Para isso a gente precisa desfazer as ideias mirabolantes que a gente tem sobre Ele. Ah, Ele é Elias. Ah, Ele é Jeremias. Ah, Ele é João Batista. Não. Deixa Ele se revelar para você exatamente quem Ele é. Sabe, os discípulos estão no barco, a tempestade se levanta e eles começam a dizer: Senhor, Tu não te importas. Jesus está dormindo no barco. Senhor, Tu não te importas que a gente pereça, Tu não te importas que a gente morra. Eles acordam Jesus. Jesus se levanta e talvez dá uma espreguiçada. Ô vento, segura aí. Ô mar, te aquieta aí. Os discípulos olham e dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Olha que interessante, mais um cenário em que os discípulos estão olhando e estão dizendo: vamos morrer. Mas mais uma vez, era um cenário se desenhando para que Jesus revelasse mais uma vez a glória dele e o poder dele. Aquilo que você está achando que é morte na tua vida é cenário para ele revelar a glória dele ainda mais sobre você. Aquilo que você acha que é o final da linha para você é mais uma oportunidade que você está tendo de conhecer mais uma face de Cristo na tua vida. Pedro, ele bate no peito e ele diz assim: Senhor, eu tô pronto, eu vou para a morte contigo se precisar. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, eu não. Eles até podem, eu não. Você conhece a história, ele nega a primeira vez, ele nega a segunda, ele nega a terceira vez. E eu amo também a história de Pedro. Porque quantas das vezes, quem sabe eu e você olhamos para o nosso ministério, a gente pensou: agora já era. Agora chegou no fim, agora não tem o que fazer. Eu neguei 1, eu neguei 2, eu neguei 3. O texto diz para nós que quando Pedro ele nega a terceira vez, o galo canta. Diz que Pedro, num dos evangelhos, vai dizer para nós que Pedro olha para Jesus, Jesus olha no olho de Pedro e Pedro sai chorando amargamente. E aquele choro, quem sabe, era um choro de acabou. Acabou, não tem mais jeito, acabou, é o fim da linha. Mas mais uma vez estava sendo gerado um cenário propício para Cristo revelar a sua glória na vida de Pedro. Mais adiante está Pedro e Jesus. E Jesus está fazendo aquelas perguntas para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então olha, apacenta minhas ovelhas. Ele estava dizendo: olha, Pedro, não acabou. Pedro, o que tu estava achando que era o fim foi só mais uma oportunidade de eu te mostrar o tamanho da minha graça, o tamanho da minha misericórdia, o tamanho do meu amor. Ei, quem sabe tem pessoas aqui que estão pensando que chegou o final do ministério. Quem sabe tem pessoas aqui que estão pensando: olha, quem sabe Deus até teve em algum momento algo para mim, mas agora isso não é mais. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo isso é para que a graça de Deus seja ainda mais abundante sobre a tua vida. É para que você olhe e diga: realmente eu não merecia, mas eu conheci um Jesus que mesmo sem eu merecer, quando tudo parecia perdido, quando parecia que Ele não devia mais acreditar em mim, mesmo assim Ele continuou acreditando, Ele continuou investindo, Ele continuou me amando, Ele continuou acreditando, Ele continuou investindo na minha vida. Passado o tempo, esse mesmo Pedro que achava que tudo havia acabado, ele estava pregando e tinha 3.000 se convertendo. O cenário era de desgraça. O cenário era alguém que tinha perdido 3 anos da sua vida vivendo com o mestre, mas no final havia vacilado. Mas o Senhor estava lá, e Ele se revela a Pedro dizendo: Pedro, eu sou restaurador também. Deixa eu restaurar a tua vida. E Ele está aqui hoje.
E você pode sair daqui desse lugar dizendo: olha, o homem que me restaurou disse que é para mim continuar, que é para mim permanecer, que é para mim avançar. Feche os teus olhos aí onde você está. Coloca a mão no teu coração. Se você está enfermo, se você está doente, eu convido você a colocar a mão aí sobre o local. Se há alguma dor, se há alguma enfermidade, se há alguma dor, se há algum desconforto, porque eu quero crer que Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Se você está doente hoje, eu quero olhar com os olhos da fé, de que é um cenário propício para a glória de Deus ser revelada na minha vida e na tua vida nessa noite. Que essa canção ministrar no teu coração nessa noite. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase tira pré pra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me Se a gente encontrasse com essas mesmas pessoas que a gente leu aqui, se a gente encontrasse com eles e fizesse a seguinte pergunta para eles assim, dissesse: olha, se vocês tivessem a oportunidade de trocar essa experiência que vocês tiveram com Cristo por qualquer uma outra experiência,
Se vocês tivessem a oportunidade, quem sabe, de não ter conhecido a Cristo, mas em troca disso ter conhecido qualquer outra pessoa, sabe o que eles responderiam para mim e para você? Mais ou menos assim, ó: eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida. Eu não te troco, diga! Levanta, toma tua cama e anda. Esse é aquele que está dizendo para você: ei filho, nem eu te condeno. Vai e desfruta dessa nova oportunidade. Vai e desfruta desse novo recomeço. Vai e desfruta do novo que eu tenho preparado para ti. Vai e abandona essa vida de pecado, mas eu não condeno você. Ele é aquele que tem dito para você: olha, eu quero devolver a motivação da tua vida. Ele é aquele que tem dito para mim, para você: olha, aquilo que estava parecendo fim, aquilo que estava parecendo final, é um momento propício para mim revelar a tua glória. Jesus, quando se encontra, Jesus está com os discípulos, eles encontram um cego de nascença. Os discípulos perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus declara assim: olha, não foi ele e nem os pais dele. Isso é para a glória de Deus ser revelada. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, que parece ruim, que parece que não é bom, ei, creia nessa noite, saia daqui com essa certeza de que Deus
a história do paralítico no tanque de Betesda, a gente vai estar contando a nossa história. E pessoas estarão se convertendo a Cristo através da minha história e através da tua história. Hoje pela manhã nós ministrávamos lá na congregação da Castelo e nós tínhamos uma criança para apresentar. Sabe qual era o diagnóstico do médico para aquele casal? Era de que aquele pai, ele só tinha 1% de chance de ser pai. E nós estávamos apresentando o bebezinho hoje pela manhã. Sabe por quê? Porque ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua realizando milagres, ele continua fazendo o impossível, ele continua trazendo à existência aquilo que já se foi, pois ele é o mesmo. Aleluia! Aplauda o Senhor o mais forte que você puder nessa noite. Sabe, hoje pela manhã, quando o pastor Raí terminava a ministração, a gente continuava conversando. Não sei se foi agora na 7 ou na 5 que tu falou que a gente conversou sobre isso, né? 5. E a gente conversava sobre algo muito importante. Quem dizia quem era impuro e quem não era impuro eram os sacerdotes. Se tinha alguém com lepra, se apresentava ao sacerdote, e o sacerdote dizia: impuro. Se tivesse fluxo de sangue, impura. A religião fazia isso. Aqueles religiosos não tinham capacidade de mudar a situação de ninguém. O templo não tinha capacidade de mudar a realidade de ninguém. Os sacrifícios que eles faziam não mudavam a realidade de ninguém. Não se tinha relato de gente sendo curada. Mas quando Jesus chega, quando ele aparece, um leproso encontra com ele e é curado, como o Raí falou. E o Senhor diz para eles assim: vai e te apresenta para o sacerdote. Talvez o sacerdote conhecesse ele, né, e sabia, talvez ele, esse sacerdote mesmo, tivesse dado o diagnóstico para ele, dizendo: leproso, imundo. E ele vê aquele homem entrando no templo agora e disse: para aí, eu acho que eu conhecia ele, esse aí eu acho que era o leproso. E ele disse: eu venho me apresentar diante de ti, olha, me examina aí. E aí a religião começa a examinar ele, diz: tem coisa errada, esse cara não foi curado aqui dentro, ele não fez algum ritual, o que está pegando, como é que esse cara foi curado? E aí eles perguntam mesmo, como o Raí disse: o que aconteceu? Ele disse: eu tive um encontro com Jesus e a minha vida foi transformada. Sabe o que a religião se transformou ultimamente? Um local onde a gente diz quem é puro e quem é impuro. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos o corpo dele. O Senhor nos chamou para sermos atalaias dele, pessoas que vão adiante e que declaram que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ele ainda faz milagres. Eu e você não fomos chamados para condenar ninguém, eu e você não fomos chamados para julgar ninguém, mas nós somos chamados sim pelo Senhor para fazer aquilo que ele fez. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E talvez o que se perdeu na tua vida, o Senhor veio resgatar hoje, dizendo: há esperança, há um novo tempo e há um novo momento. O Raí contou do Ingo e da Jéssica, hoje eles apresentando, ele contando do milagre, e o Senhor fez um milagre, 1%. E agora nós estamos apresentando a Iris. Nós comemoramos hoje o aniversário da Iris, 1 aninho. Hoje. Sabe o que o Ingo anunciou? Que a Iris está grávida de novo. Eu disse: mano, esse milagre veio com força, para por aí. Quando Jesus faz milagre, tu tem que te cuidar, mano. Sabe por que as multidões seguiam Jesus? Porque quem foi curado anunciava.
Sabe qual é o nosso problema hoje? Jesus tem feito coisas na nossa vida e a gente não tem passado adiante. O evangelho só vai ser propagado se a gente passar adiante. O que Jesus fez na nossa vida? O que Jesus fez na tua vida? O que o Senhor fez na tua vida? Eu quero contar sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, top, mano, mas eu quero saber tu. É sobre isso, é para isso que o Senhor está nos chamando nessa geração. Para que a gente conte os milagres que Ele tem feito em cada um de nós. Quem é Jesus para você? Eu posso dizer para você que Jesus é tudo para mim, e isso vai ser genérico. Mas eu posso dizer para você, Jesus é aquele que me resgatou quando eu estava usando drogas. Jesus é aquele que ouviu a oração da minha mãe. Jesus é aquele que respondeu a minha oração e me deu a minha esposa. Jesus é aquele que me ajudou a cuidar dos meus filhos. Mas Jesus é aquele que me perdoou de todos os meus pecados e as minhas falhas, e não eram poucos. Quem é Ele para você? Isso vai fazer diferença no teu dia a dia. Amém? Que essa palavra tenha rompido no teu coração. Que Deus continue usando a vida do pastor Raí, que é demais. Paz, terminou o nosso vídeo agora e eu quero te fazer um convite. A live terminou, mas você também pode, a partir de amanhã, se conectar no nosso canal do YouTube e compartilhar com seus amigos, lá no WhatsApp, no Facebook e no YouTube, compartilhando. As nossas redes sociais, todas elas são Peniel RG, e você pode também encontrar as nossas mensagens tanto no Spotify como na Amazon. Então, não fique de fora junto com a gente e seja um agente de Deus no mundo digital, impactando pessoas e compartilhando a palavra de Deus. Não esquece de seguir a Peniel RG e deixar um like, porque isso é muito importante para nós também.